Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa metáfora antiga e muito poderosa, a dos cães da alma. É uma ideia que pode de verdade transformar a forma como a gente entende as nossas próprias lutas e o nosso potencial. E a nossa jornada começa com esta frase. Uma frase que, à primeira vista, soa um bocado dura, não é? O que será que isso quer dizer? Parece quase cruel, mas como vamos descobrir, por trás dessa aparente dureza existe uma sabedoria espiritual profunda e, olha, surpreendente. Então, para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa de ir a um texto místico muito antigo, o Zohar. É lá que encontramos uma pista fundamental sobre o que realmente está em jogo aqui. O Zohar fala de umas forças chamadas clipotes. Pensem nelas como cascas espirituais. Segundo o texto, essas forças se alimentam das migalhas de luz que caem sempre que uma pessoa, digamos, tropeça espiritualmente. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. A resposta da mulher no Evangelho espalha perfeitamente essa ideia. A conversa não é sobre cães e pão de verdade, mas sim sobre energia espiritual e as forças que são atraídas por ela quando essa energia é desperdiçada. E a coisa fica ainda mais interessante. A mística judaica descreve duas forças divinas fundamentais que se podem manifestar na nossa vida, e elas são simbolizadas por dois animais muito poderosos. E olha só que contraste fascinante. De um lado temos o leão de fogo. Ele representa a misericórdia, a nutrição, e ele aparece quando existe mérito espiritual. Do outro lado temos o cão de fogo. Ele é o símbolo do julgamento, da severidade, e ele surge justamente na ausência de mérito. Esse cão de fogo é então uma manifestação da força de Din, o julgamento divino. Mas calma, a função dele não é só punir. Pensem nisso mais como um mecanismo de equilíbrio cósmico, uma lei de causa e efeito em ação. Tá, mas o que é exatamente este cão de fogo? E aqui está o ponto crucial de tudo. Não estamos a falar de um demónio no sentido clássico da palavra. É algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. Pensem nele como uma espécie de agência de cobrança cósmica do nosso potencial espiritual. Toda a energia divina que recebemos e que não é usada para um propósito mais elevado, bem, essa força vem para a reclamar de volta. Certo? Mas como é que isso se traduz na nossa vida? Na prática, no dia a dia? Como é que se sente essa reclamação de energia? Manifesta-se como aquele ladrar interior. Sabe aquela ansiedade que parece vir do nada? Aquele sentimento de vazio, de desconexão? Ou a sensação de que algo nos está a perseguir, a drenar? Pois é. Essa é a pressão do nosso próprio potencial mal utilizado a bater à porta. A grande pergunta é: e agora? Estamos condenados a viver com essa força, a sugar a nossa energia? A boa notícia é que não. Existe uma forma de lidar com ela, através do cultivo espiritual consciente. O caminho passa por práticas como a purificação, a compaixão e o desapego. O ponto-chave é que, ao realizar até mesmo pequenos atos de bondade, ao nos alinharmos com um propósito maior, nós geramos pequenas faíscas de luz. E essas faíscas servem de alimento para essa força. E quando a gente alimenta o cão, ele acalma-se, ele deixa de ser um adversário e, olha que incrível, transforma-se num motivador. A pressão dele passa a ser um impulso na direção do nosso verdadeiro propósito. E agora, para fecharmos o círculo, vamos voltar ao início, porque todo este conceito está perfeitamente personificado numa figura bíblica da história dos espias que foram a Canaã. O nome dele era Calev, e em hebraico a palavra Calev significa literalmente cão. O mais fascinante é que Calev não era de uma das tribos centrais de Israel. Assim como a mulher cirofenícia da nossa história, ele era, de certa forma, um estrangeiro. E, no entanto, foi Caleb quem teve uma fé inabalável. Ele é a versão perfeita desta energia. O bom cão que, através da pura devoção, consegue transformar a energia severa do julgamento na mais pura fidelidade. E com isto em mente, aquela primeira conversa entre Yeshua e a mulher ganha um sentido completamente novo, não é? Não foi uma rejeição, foi um teste de devoção. A resposta humilde e sábia dela provou que ela entendia este princípio. Ela mostrou ter a fé de Caleb. E isto deixa-nos com uma reflexão final. E se aqueles cães interiores, aquela ansiedade, aquele julgamento, não forem inimigos a serem derrotados? E se forem, na verdade, aliados, apenas à espera de serem compreendidos e alimentados para nos guiarem de volta ao nosso propósito mais elevado?